Levítico 16, 22. E o bode vai levar sobre ele todas as infrações deles para uma terra isolada. E ele vai enviar o bode no sertão. Tá? A palavra sertão, ela não transmite a seriedade que ela merece, tá? Tanto sertão quanto deserto. Porque a base da palavra sertão, deserto, né, que na verdade é um sertão, é a palavra fala. Né? Assim, por exemplo, no Novo Testamento, quando você tem lá, né, e no começo havia o verbo, né, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, fazendo referência ao Cristo, aquela palavra é usada como verbo falar no Antigo Testamento, tá? Então, aquilo que usa palavra ali é fala, falar, é, a ligação entre esses dois verbos, elas são direta em citações. Então, a base disso aqui é a palavra fala. Então, o que dá-se a entender é que, literalmente, é mais importante saber que o sertão é o lugar de condução pela fala. Tá? E o que é o lugar de condução pela fala? É a Bíblia, é a palavra. Então, aqui, ó, o bode, um dos bodes é liberado. E esse bode que é liberado depois do bode que é o bode do erro, esse bode é representativo de nós, que após o sacrifício de Cristo somos liberados ao quê? Ao sertão, a deserto. Só que somos liberados para viver na palavra. Então, a palavra sertão e deserto, quando ela é usada na Bíblia, ela perde essa forma de que a ligação que está fazendo é que essas criaturas, isso tudo que acontece no sertão, no deserto, é o lugar que você tem que ser conduzido pela fala, pela palavra de Deus, tá? Então, assim, eu estou seriamente cogitando simplesmente trocar a palavra sertão por isso, lugar de condução pela palavra, que aí encaixa no que de fato é para ser. É muito mais importante saber isso do que aquilo era um lugar seco ou árido, né? Tá? Então, mas eu ainda estou estudando e refletindo exatamente como eu vou misturar essas duas coisas, de sertão e lugar de condução à fala. Então, isso eu vou ter que dar uma mastigada ainda. Então, sempre que a gente vê essa palavra sertão, enquanto eu não conseguir um termo mais específico, eu vou parar e eu vou fazer essa explicação. Pelo menos uma vez por episódio onde ela estiver. Fica cansativo? Fica, mas é essencial, é necessário. É uma daquelas palavras que muda muito. Tá? Parece pouco, parece exagero, parece, mas não é. Porque você é liberado não para fazer qualquer coisa, mas para viver na palavra de Deus, do Salvador. 23. E o grande montanha vai entrar na tenda do momento e vai desvestir os trajes de linho que ele vestiu na entrada dele ao puro, e vai dar repouso a eles lá. Tá, aqui ó. Por que eu usei desvestir ao invés de retirar? Porque nós falamos, ah, vou tirar, a gente fala, ah, vou tirar a roupa, vou tirar o traje. Porque tem outra palavra que é usado para tirar. Inclusive, o nome de Moisés, que significa tirado, é esse verbo. Então, e retirar tem outra palavra também, e remover também. E essa palavra aqui, ela é mais usada nesse sentido de desvestir. Então, é por isso que essa palavra parece, poxa, ela poderia estar mais simples. Não poderia, eu concordo. Mas como eu gosto de fazer isso, cada verbo diferente ser um verbo diferente, a menos que não tenha como, tá desvestir. E vai desvestir os trajes de linho que ele vestiu na entrada dele ao puro. Lembrando que puro é a tradução da palavra santo. Tá? No Novo Testamento e no Antigo, essa palavra é usada no sentido de purificar. Então, se é purificar, é puro. E, por exemplo, no Novo Testamento usa-se, né, os santos de tal lugar, os santos daqui, os santos dali, referindo-se às pessoas que estão se mantendo puras através do real processo do que o Salvador, Deus, salvação quer da pessoa.
e vai dar repouso a eles lá. Repouso aos trajes. Eu sei que fica estranho. Como assim que você vai dar repouso? Só que essa é a mesma palavra que é usada nesse sentido, de repousar, tá? Então, para manter a sincronia, eu coloquei isso, né? Tem lugar que vai estar aí, colocou eles lá, mas não é o mesmo verbo que é usado para colocar. Não é o mesmo verbo que é usado para pôs também, porque pôs e colocar são de fato verbos diferentes que eu coloco aqui de formas diferentes. E esse repouso, por exemplo, onde que está usada essa palavra? Essa palavra repouso é a palavra Noé. O nome de Noé, que eu traduzi por bastante tempo como alívio, é na verdade repouso. Quando ele é nomeado, os pais dele falam, né? Esse esse nos vai dar alívio, então nós vamos chamar ele de repouso. E no hebraico, as duas palavras elas são bem semelhantes, a palavra alívio e a palavra repouso. Então, na primeira vez que eu comecei a traduzir, eu me confundi, então eu chamei, ele vai nos dar alívio, então nós vamos chamar ele de alívio. Então eu acabei chamando os dois de alívio. Mas essa aqui é repouso. Por exemplo, quando os gafanhotos, os multiplicadores, né, que nós falamos que são gafanhotos, mas literalmente significam multiplicadores, chegam ao Egito, usa-se essa palavra. Eles repousaram no Egito. Quando a arca de Noé, que eu falo que é o caixão de Noé, chegou e parou na montanha, usa-se essa palavra, né? E o caixão de Noé repousou. Então, é por isso que eu uso repouso, porque de fato essa é a mesma palavra que é usada, tá? Então, dá a entender. Então, assim, essa preciosidade eu acho muito importante manter essa consistência, a menos que fique muito, muito estranho. 24. E ele vai banhar a carne dele na água em lugar puro, e vai vestir os trajes dele, e vai sair, e vai fazer a ascensão dele e a ascensão do povo, e vai fazer revestimento ao redor dele e ao redor do povo. Esse revestimento é aquela palavra expiação. Propiciação, expiação, cada lugar usa uma coisa, mas é o que eu falo. Literalmente ela é revestimento, porque ela é usada em outros lugares como revestir. É uma camada de proteção. Você fica revestido pelo sangue do Cristo. E aqui, ó, e aqui, por exemplo, está por si e pelo povo, em outras traduções aqui. Tá? Só que no grego, por exemplo, quando a Septuaginta traduziu o Antigo Testamento, acho que foi em 300 a.C., eles usaram peri, tá? Que é da onde nós tiramos a palavra perímetro. Então, é o revestimento que é feito ao redor e não apenas sobre. Então, a coisa toda ela se encaixa quando nós jogamos para o sentido literal de revestimento e ao redor. Que você não fica revestido apenas sobre, você fica ao redor. Ao redor de você é o revestimento. 25. E a gordura crua do erro, ele vai fazer virar fumaça no lugar de ofertas. Isso aqui é ótimo também. Nas traduções tradicionais, eles não fazem diferença entre queimar e fazer fumaça, e fazer virar fumaça. E tem uma diferença. O queimar é para você erradicar algo. Quando você quer destruir algo, o texto usa queimar. Quando é para degustar algo, o texto usa virar fumaça. Por exemplo, você não queimaria um incenso, você faria ele virar fumaça. É como se fosse a queima lenta, a queima de degustação, porque é algo que é feito para degustar e não para destruir. Então, então tem esse sentido. Então, fazer algo virar fumaça no lugar de ofertas, o lugar de ofertas é como eu traduzo a palavra altar. Altar tem uma série de pré-conceitos diante de outras religiões que de fato não é o que dá-se a entender no Antigo Testamento. É um lugar de ofertas. Né? Altar tem a ver com lugar alto, tem a ver com. Usar altar ficou excessivamente religioso. Virou uma coisa muito abstrata. Para ser específico, é o lugar de ofertas. E, simbolicamente, ilustrativamente, o lugar de ofertas é o coração.
Tá? Então, fazer algo virar fumaça no lugar de ofertas é você fazer uma oração de degustação de coração. E gordura crua é a parte boa, né? Então, por exemplo, sabemos o Cristo tendo se tornado pecado, que é a tradução da palavra erro. A palavra pecado, na verdade, ela significa erro. E tendo ele se tornado o erro, a gordura crua é a parte boa daquele erro que ele fez para nós na cruz. Então nós degustamos daquilo no nosso lugar de ofertas. Tá? Eu já expliquei isso algumas vezes, mas essa é a, esse é o ritmo de Levítico, tá? 26. E o que enviou o bode como bode do sumiço vai esfregar os trajes dele, e vai banhar a carne dele na água, e depois ele vai entrar no acampamento. 27. E o touro do erro e o bode do erro, cujo sangue deles foi trazido para fazer revestimento no puro, ele vai fazer sair para fora do acampamento. E eles vão queimar no fogo as peles deles, e a carne deles, e o excremento deles. Por quê? Porque isso aqui são restos. Então, esses restos são queimados e não feitos virar fumaça, que, né, é a outra forma do queimar. Nas traduções tradicionais, eles usam tudo queimar. E são verbos diferentes que são usados de formas diferentes. Então, nessa tradução, nós temos essa diferença que de fato existe no texto original. Isso aqui, ó. O touro do erro. Quem é o touro do erro? O Cristo fala, né? Eu sou o começo e o fim, o Aleph e o Tav, o alfa e o ômega. Tá? A palavra alfa, ela é um touro, né? A letra alfa, Aleph, ela é um touro. Então, ele é o touro, né? O começo do erro, né? Porque ele se tornou o erro, o pecado na cruz. Que é aquilo que eu falo, quando ele fala que eu sou o Aleph e o Tav, é um boi e uma cruz, os dois símbolos. Então, ele seria o touro do erro, por conta dos espinhos, né? E o touro tem os chifres. E o bode do erro também. E o sangue dele, que é usado para fazer revestimento no puro. Quem é o puro? Traduzindo para o Novo Testamento, das traduções tradicionais, usa-se a palavra santo. Tá? Os santos são as pessoas que estão buscando a pureza diante do Salvador, salvação. Os apóstolos usam isso dessa forma no Novo Testamento. Eu não estou inventando isso. Tá? Então, é através do sangue de Cristo que o revestimento é feito no puro. Isso em Levítico, tá? Vinte e oito. E o que queimar, eles vai esfregar os trajes dele. Nossa, e o que queimar, eles vão esfregar os trajes. Depois eu vou verificar aqui, porque aqui ficou estranho. E o que queimar, eles vão esfregar os trajes dele. E vai banhar a carne dele na água. E depois ele vai entrar no acampamento. Ah, tá. E o que queimar eles vai esfregar os trajes dele e vai banhar a carne dele na água. E depois ele vai entrar no acampamento. Olha a diferença que uma vírgula não faz. Se uma vírgula faz toda essa diferença, imagine uma palavra inteira. 29. E isso vai ser para vocês, por regra, pelas épocas. O grego usa a palavra épocas. Os apóstolos usam a palavra épocas. Essa é a palavra que se liga diretamente, por isso que eu uso épocas. Em muitas traduções, se eu não me engano, vai estar para sempre. É perpétuo, perpétuo. Mas é usado épocas. Isso dá-se a entender que, do ponto de vista bíblico, a existência é dividida em épocas. Muito provavelmente a época antes de Noé, a época que nós vivemos agora e a época depois de Revelação. Apocalipse. Na minha opinião. Agora, eu descrevo épocas dessa forma. O texto
não é tão específico em como essas épocas são separadas, pelo menos não pela sutileza que eu já pesquei. Então, isso de separar essas épocas em três, isso é coisa minha. No sétimo ciclo, no décimo do ciclo, vocês vão oprimir os seres de vocês. Ciclo, tá? É a palavra mês. Os meses bíblicos, eles são diferentes dos meses que nós temos. Esses meses bíblicos, eles seguem o ciclo da lua, as fases da lua. Então eu chamo de ciclo para fazer essa diferença. E eles são tratados como ciclo. Na mente, na concepção que dá-se a entender da Bíblia, é que as coisas elas acontecem em ciclos, né? Nós mesmos sabemos disso, porque temos aquele ditado, o mundo dá voltas, sabe? Então, então vamos lá. É 29. E isto vai ser para vocês, por regra, pelas épocas. No sétimo ciclo, no décimo do ciclo, vocês vão oprimir os seres de vocês. E nenhum trabalho vocês vão fazer. O nativo e o imigrante que imigra ao meio de vocês. Porque nesse dia ele vai fazer revestimento sobre vocês, para limpar vocês de todos os erros de vocês à face de salvação. Vocês vão ficar limpos. Ela é uma pausa de grande pausa para vocês. E vocês vão oprimir os seres de vocês. É regra pelas épocas. Aqui é uma pausa de grande pausa. Isso aqui é a palavra sábado, tá? Eu traduzo para pausa. Os apóstolos usavam uma palavra extremamente semelhante como pausa, e como verbo era usado no Novo Testamento pelos apóstolos no sentido de pausar. Então eu uso pausa. Lembrando que também no hebraico, essa mesma palavra ela tem uma ligação forte com o número 7 e também com a palavra jura, jurar. Então, você pode inclusive fazer uma coisa, uma brincadeira de palavras aqui, né? Ele é um juramento de grande juramento para vocês. Você pode brincar dessa forma. Ou ele é um sete de grande sete para vocês. Ou ele é um sábado de grande sábado para vocês. A coisa toda, você vê que ela tem uma flexibilidade, falando de, ela é um grande juramento, ela é um juramento de grande juramento para vocês. Uma promessa de grande promessa em alguns lugares. 32. E o operador de purificação que for passado com a mão e que preencher a mão dele para operar purificação no lugar do pai dele, vai fazer revestimento e vai vestir os trajes de linho, os trajes puros. E ele vai fazer revestimento no puro dos puros. Se o puro é a pessoa que está buscando a pureza diante do processo da salvação, o que seria o puro dos puros? O puro dos puros seria, simbolicamente, Jesus Cristo. Tá? Porque se nós estamos buscando a pureza, quem seria a pureza da pureza? Seria o Cristo. Então, o Cristo é simbolicamente o puro dos puros. Então, quando ele fala que eu posso derrubar esse templo em 3 dias reconstruí-lo, é um triplo sentido. Quando eles estavam falando do corpo dele, ao mesmo tempo também é que ele representa aquele templo. Então, ele não se enquadra como algo falso por conta de, na ilustração física de como funciona a espiritualidade, a coerência naquilo ali estava 100%. Então vamos lá, 33. E ele vai fazer revestimento no puro dos puros. E na tenda do momento e no lugar de ofertas, ele vai fazer revestimento. E sobre os operadores de purificação, e sobre todo o povo da convocação, ele vai fazer revestimento. Operador de purificação é a palavra sacerdote. Tá? Eu coloquei uma mescla aqui entre o que o grego nos dá, que é a palavra puro, e o que o hebraico nos dá, que é no sentido de um operador. E sobre todo o povo da convocação, ele vai fazer revestimento. Convocação é a palavra igreja, tá? A palavra igreja é eclésia, significa chamar para fora, ou convocar. E ao meu ver, isso é muito interessante chamar isso de chamar para fora, porque ao meu ver, no fim dos dias, as pessoas são chamadas para fora, tiradas do caixão. Ele vai fazer revestimento. 34.
E isto vai ser para vocês por regra pelas épocas, para fazer revestimento sobre os filhos do persistiu com o grande pastor, de todos os erros deles, uma vez no ano. E ele fez conforme salvação determinou ao tirado. Tirado é Moisés, e persistiu com o grande pastor é Israel.